O vídeo de hoje é para você que está precisando de emoção na vida. Beleza para os olhos e para os ouvidos. Nada melhor para alegrar a vida da gente, trazer luz para a escuridão do que música, né, gente? Por isso a gente veio até aqui, na casa da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Essa sala Minas Gerais, só do lado de fora, já vale o passeio. É uma coisa que parece uma nave espacial. Moderníssimo, coisa de primeiro mundo, a coisa mais linda. Lá dentro vocês vão ficar mais encantados ainda. É aqui que trabalham músicos do mundo inteiro, gente do Brasil todo. E a gente veio conhecer um pouquinho do dia a dia deles e, claro, também conhecer o maestro, né? Quem é esse maestro? O que é que ele faz? Como que ele faz? Eu tenho, assim, umas 1000 perguntas para fazer para ele. Não sei se vai dar tempo. Vamos matar a curiosidade. Olha aqui, na entrada a gente já vê a importância do silêncio, né? A grossura dessa porta. O chão é todo de madeira e a ordem aqui é na hora que a gente for entrar tem que pisar assim devagarzinho. O silêncio é a tela onde a música se projeta. Clênio, Sim. você é da equipe de montagem da Sim, orquestra, né? Então, o trabalho de vocês é montar e desmontar o palco e, além disso, você tem que ficar anotando as posições que mudam, é isso? Sim. É quanto menos barulho, melhor? Sim, é necessário. Porque você sussurrar já... Se a gente fizer isso aqui, parece que repercute na sala toda, né? Todos olham pra cá e veem quem fez isso e de onde saiu. E não sabe? gosta, né? Não. Gente, muito antes do maestro chegar, os músicos já começam a fazer um aquecimento, né? A gente acompanhou aqui a Clemence, que é francesa. Isso. E é arpista, e eu tô completamente encantada, que esse é o instrumento mais exótico que eu já vi na minha vida. Explica pra gente aí, como é feito de madeira. É, tudo isso é de madeira. Obviamente tem cordas, né? Na qual a gente toca. Ah, é lindo. É. E aí depois tem pedais. Quando eu era criança, eu vi uma menina tocar harpa, uma harpinha menor assim. Fiquei... adoro, eu quero tocar isso. Eu tinha 5 anos. 5 anos? Nossa, gente. Com 6 anos eu comecei a estudar. E aí, 20 anos depois, estou aqui. E aí, por que uma francesa veio parar em Belo Horizonte na Filarmônica? Aqui tem vários estrangeiros, né? Tem, isso é legal. Tem audições internacionais para entrar em orquestras assim grandes. Aí, ano passado, eu fiz a audição e passei e mudei. Cada instrumento provoca uma emoção diferente, né? Quando você entra em cena, o que você acha que as pessoas sentem, assim? Bom, eu vejo nos olhos das pessoas lá no público que eles têm estrelas nos olhos, a harpa tem esta coisa de maravilhoso, muito leve. Isso. Uma leveza. Parece que leva a gente para um outro tempo, né? Os tempos antigos. Parece que a gente está num castelo de princesa, sei lá. É um negócio muito... Tem esta coisa que... É encantador. Este instrumento traz. Então vamos continuar. Vamos chegar ali no próximo. Públio,
Tudo bem? Isso aqui, todo mundo tem essa pastinha. A primeira coisa que eu quero te perguntar, né? Sim, a partitura. Cada um tem a sua. Junto dá o conjunto que é a peça, né? A obra. Então as partituras não são iguais, são completamente diferentes, são né? completamente. Feito para o seu instrumento. Exatamente. Qual é o seu instrumento? O meu instrumento é o oboé. O oboé. Vamos mostrar. Nossa, o oboé é complexo demais, meu Deus. Explica aí pra gente. Ele é um dos mais antigos dessa categoria, ele é um instrumento cônico, né? Ele começa bem fininho aqui e fica um pouco mais largo aqui no fundo. A palheta, que é essa daqui, Deixa eu ver, o que é isso? é um pedaço de cana que a gente no caso a gente chama de palheta dupla, porque são dois pedaços que a gente junta e raspa até ela ficar com essa cara aí. Sem a palheta ele não faz som. Olha! Né? Você faz o... Que demais. Não, é muito curioso. Você começou, por acaso, tocando flauta para chegar no oboé ou não? Sim. É? Eu comecei tocando na igreja e depois conheci o oboé e eu falei, meu Deus, esse é o som mais bonito da orquestra. Cada um puxa a sardinha pro seu lado, lógico. Exatamente, Né? Pode tocar um pouquinho então pra gente ver? Claro. E esses tojinhos de madeira aqui é pra pôr as palhetas? É, elas são muitas. A gente tem que fazer eu muito. não consigo, não. Eu ia te pedir pra você tocar, já tô perguntando de novo. Nossa, são muito. Cada uma pra uma coisa? Como é que é isso? Não, é que na verdade as palhetas elas são feitas de bambu e é um material orgânico. Então, muitas delas sofrem com o clima, com a umidade. Então a gente tem que ter muitas para conseguir. E rapidinho elas vêm assim, como se fosse assim, né? Exatamente. Tá bom, agora toca. Eu vou parar de perguntar, que eu tô muito curiosa. Nossa, que lindo! Dante, você senta aqui, são dois violinistas, um do lado do outro, não é isso? E não tromba, não, um com o outro, assim, porque é comprido, né? Já aconteceu? Já aconteceu, sim, né? Tem gente que, por exemplo, tá aí onde você tá, que gosta de tocar com o violino mais de lado. E eu toco com o violino mais de frente, então... meu braço é meio longo, dependendo da altura que tá o meu braço direito, eu esbarro um pouquinho. Então tem que chegar num consenso da posição das cadeiras e tal. Violino no ombro esquerdo, arco no braço, na mão direita. E aí, o arco é o que tira o som do instrumento. O arco é uma vareta de pau-brasil. O pau-brasil é a melhor madeira porque tem elasticidade. Às vezes o arco grudado na corda, às vezes o arco pulando. E essa parte branca aqui, na realidade, são fios de crina de cavalo, que vem do mais grave para um agudão assim. Só te perguntar uma coisa de curiosidade. O pescoço não dói, não, de ficar...
o tempo inteiro fosse pro mesmo só o lado. pescoço. Nossa, dói tudo. Dói as costas, o braço também dói, pulso, dedos e tal. Isso aqui apoia no ombro e dá uma estabilidade melhor. Aí você põe o queixo na queixeira, segura só aqui, entendeu? Mostra alguns sons assim que você pode fazer diferentes. Eu vou tocar um pedacinho de uma obra Tá. que eu tô... Região grave agora. Dá vontade de chorar. Ah. Você bem faz bonito. muita gente chorar? Ah, eu às vezes eu até choro também, viu? Eu É lindo adoro esse demais. concerto. A música é assim, para mim é tudo. E o instrumento é o que melhor traduz. O violino para mim é o que melhor traduz a minha paixão pela música. Não, maravilhoso, obrigada. Coisas da vida, né? A gente põe aqui. A gente precisa pôr, né? A gente precisa pôr experiências, precisa pôr momentos de vida. E eu acho que quando a gente expressa isso, é uma realização, uma libertação. Quando você põe emoção aqui, a gente sente lá. Tem certeza. Essa é a ideia. Entendi. Gente, tô segurando aqui pra não chorar, tô falando sério. Na hora que mudou pro grave, nossa senhora, agora eu não vou aguentar. Profundo, né? É difícil, é profundo, É exatamente. profundo. Obrigada. Obrigado. Vou deixar você ensaiar, vou pra mocinha que tá ali me esperando ali. Então vamos. Obrigada, viu? Foi ótimo. É super curioso, né, gente? Nossa, tô aprendendo um monte. A gente tá bagunçando o cenário todo para conseguir se sentar perto da Emília. Eu vi que essa cadeira estava dentro de uma bolinha marcada. É assim mesmo, tudo marcadinho? Onde que Não, cada um vai então, sentar? É porque normalmente essa madeirinha é para quem não tem essa pecinha aqui. Ah, é apoio. É para apoiar o instrumento, Entendi. para ele não Mas escorregar. fica tudo marcadinho, né? Tudo É, organizado. cada um aqui no nosso caso aqui dos violoncelos, cada um tem sua cadeira. Se você filmar aqui tem meu nome, ó. Tem. E o que é o violoncelo? Ele é o instrumento da família das cordas, né? É o segundo maior instrumento, o maior é o contrabaixo, o menor o violino. Uhum. A gente tem 4 cordas aqui, ó, um dó. Aí aqui a corda sol, ré. Para afinar são as cravelhas, que usa para afinar as cordas. Ela enrola as cordas até chegar na afinação que a gente quer. Né? Que essa pecinha aqui parece que é colada, mas não é. Ela tá aqui só pela pressão das cordas. Olha. É uma caixa oca, né? É, dentro tem uma pecinha de madeira que a gente chama de alma. Que lindo! O que essa alma faz? Ela ajuda na vibração, ajuda na projeção. Quando a alma tá fora de lugar, muda todo o instrumento. Nada funciona com a alma fora de lugar, né? É igual a vida da gente. Exatamente. Eu sempre fui apaixonada pelo violoncelo desde pequena. Comecei tocando piano, mas meu sonho sempre foi violoncelo. Começou tocando piano. Isso Foi. acontece, né? As pessoas mudarem de instrumento. Muito, acontece bastante. Quando eu escutei aquilo com 9 anos de idade, todo mundo na sala, aquele aparelho de microsystem, aquele som digital, né, pela primeira vez na vida, eu comecei a pular e me senti, sabe, uma criança assim, completamente extasiada. Mas eles não tinham ideia que a partir daquele dia eu ia pegar o CD e colocar no som todos os dias e ouvir de cabo a rabo umas 3, 4 vezes. Às vezes você fala
falam assim, não tem jeito pra música. Não tem jeito pra... Não é que não tem jeito pra música. Às vezes não tem jeito pra aquele instrumento, mas em outro você pode se dar bem. Entendi. Toca aí um pouquinho pra gente. Que ele dá uma mexida aqui no peito, assim. Toda vez que você entra no espetáculo, assim, muda, não muda? Assim, parece que... Muda. O violoncelo, eu acho que ele é um instrumento que é muito usado como solista da orquestra também. E ele é muito usado para sensibilizar. Ai, tá vendo? Ele é muito usado para sensibilizar e mexe mesmo. E você é uma pessoa sensível? Sou. Tem que ser, né? Tem. Ei, esse aqui é tentador, né? Igual brinquedo de criança. Super tentador. Essa família de instrumentos se chama percussão. Aí eles têm umas pequenas divisões, assim, que a gente chama dos teclados, que são esses instrumentos aqui, que tem à disposição, se você observar bem, igual de um piano. Isso aqui é como se fosse um jogo de sinos. Aí a gente vem os tambores. Nossa Senhora! Tem a caixa. Para quem conhece a bateria, isso aqui é um instrumento que tá na bateria. Entendi. Isso aqui é um gongo, como se fosse? Isso é um gongo, exatamente. E ele se perpetua, né? É lindo. Tem esse ar oriental nele, né? Esse é o triângulo de orquestra. Então, isso tudo aqui é você que toca sozinho? Não, sozinho não, de jeito É uma nenhum. turma de É uma percussionistas. turma. Bom, porque, nossa senhora, Não senão você ia tem ter que como. correr. A gente até corre um pouco, assim. Eu, por É? exemplo, começo Você varia? nesse programa ali. Tá. E assim, depois de menos de 10 segundos eu tô tocando lá o xilofone, aquele de madeira. Então tem que sair Então correndo. na orquestra, os percussionistas são os únicos que ficam andando também, movimentando. Exato, Né? os únicos que ficam de pé também. E me conta uma coisa, o maestro, ele é bravo? Pouquinho. Pouquinho? Porque é muita gente, né, pra comandar. Nossa Senhora. Ele tem que ser para poder botar a casa em ordem, né? Enquanto a gente está conversando, estamos ouvindo uns barulhinhos por aí, é porque assim, eles já estão afinando, porque daqui a pouco começa o ensaio e não se atrasa nem um minuto, não é verdade? Nem um minutinho. Jamais. Aqui é regime, sim. Se eu atrapalhar Tá, vocês aqui, às o 10 maestro começa. até me manda embora, né? Não pode de jeito nenhum. Manda. Pior que manda. Podemos, então, começar nosso papo? Maestro, você me dá licença para eu subir no degrauzinho aqui? Lógico, Pode? lógico. Como é que chama isso aqui? Pódio. Pódio, nossa. Subir no pódio. Esse aqui é o Fábio Merchetti e a gente tem a honra de ter ele aqui em Belo Horizonte. Meu pai era maestro, meu avô era maestro, minha família toda tem uma ligação de séculos até com música. A partir do momento que o senhor entrou, todo mundo, silêncio, aquele negócio todo. Variação 8. Um antes de O, E. Eu acho que é a questão da autoridade, né? A gente está aqui para fazer um trabalho, a orquestra já tem 10 anos, desde o princípio a gente criou regras bem claras, bem estabelecidas, né? E
reger, esse verbo que a gente conhece pouco? Bom, reger significa de dar as regras, vamos dizer assim, né? De estabelecer as regras. Na verdade, as regras estão expressas na partitura. Então, reger significa ter certeza, ou pelo menos tentar se aproximar o mais possível da intenção do compositor. Como é que você monta a orquestra? Quem que fica perto de você, no fundo, para o lado de cá, para lá? Em geral, é um princípio físico, né? Então, por exemplo, o instrumento de percussão, ele é muito mais forte do que um violino. O instrumento, um trompete, um trombone, quando ele toca, ele também é mais forte que um violino. Então vai lá para Então, trás. vão mais para trás, né? Então, essa é uma das razões porque as cordas sempre estão na frente. Né, a visão que vocês têm é a melhor de todas. Vocês veem a orquestra todinha, a plateia todinha. Mas também a gente é o mais distante do maestro. Esse negocinho que você fica na mão, como é que chama isso? Batuta, ela é uma referência para o músico, principalmente os que estão sentados mais distantes, né? Do tempo, né? Das batidas, que a gente tem esse código de tempos dentro de um compasso que o músico segue. De que ele é feito? Varia, né? Essa aqui é de madeira bem levinha, com uma cortiça no final dela, que é para... A gente transpira muito, então a cortiça é bom porque ajuda a segurar sem ter chance de perder a batuta no meio da regência, né? E nós não fazemos som nenhum com a batuta. Essa batuta eu posso mexer aqui à vontade agora que não vai fazer nenhum som. Eu dependo do músico para isso, né? A gente, quando brinca, né? A gente pega uma criança, por exemplo, imitando o maestro. Todo mundo faz assim, né? Só que são vários gestos. Você pode mostrar alguns, assim, pra gente? Quando é pra cima é uma coisa? Porque pergunta de leigo mesmo. Sim. Bom, basicamente, nós temos compassos de 2 tempos, de 3 tempos e de 4 tempos. Então, o primeiro tempo é sempre o compasso que a gente chama que é o tempo forte do compasso, né? Então, o tempo forte é sempre no chão. O 2 é sempre em cima, né? Então, o compasso de 2 tempos é 1, 2, 1, 2, 1. Então, o compasso de 3 tempos é 1 embaixo, 2 do lado, para fora e 3 em cima. 1, 2, 3. Então, uma valsa, por exemplo, é assim, né? E o de 4 é 1 sempre embaixo, lembra, né? O 2 para desse lado agora, o 3 para fora e o 4 para cima. 1, 2, 3, 4, 1. Tá? Se é um gesto de uma música forte, o gesto é maior. Se é uma música com um som mais reduzido, o gesto é menor. E tem hora que isso aqui não basta. Eu vejo que você não se contém, você levanta. Se você no ensaio sente que, por exemplo, a orquestra não está dando o pique necessário para chegar a um certo clímax, então a gente ajuda com o corpo também, né? Mas em concerto isso daí geralmente já está ensaiado, então não requer tanta coreografia, vamos dizer assim. E cada grupo desses tem como se fosse um chefe, assim, também? Sim. Alguém, é? Tem o primeiro a flauta, primeiro o oboé, primeiro o clarinete, todos os primeiros são chefes dos naipes respectivos. E aí essa sala, que é uma referência, né, na América Latina de acústica, por quê? O que ela tem assim de especial? Bom, essa sala ela foi projetada, ela foi desenhada para a nossa atividade. Ela é retangular, né, na sua estrutura e ao mesmo tempo ela tem um formato como se fosse um violino, né, um violoncelo que ela, de lá de cima, ela concentra um pouquinho abaixo, chega na cintura e depois abaula novamente aqui atrás. Então tem essa característica de ter um público que abraça a orquestra por todos os lados, né? E aonde estiver dá para ouvir bem. E aonde que se estiver dá para ouvir muito bem e dá para ver muito bem. E a acústica, ela, logicamente, ela é trabalhada para o som orquestral, né? Então você tem a própria disposição das paredes, umas côncavas, outras convexas. O teto mesmo, ele é móvel, quer dizer, ele pode abaixar, levantar de acordo com o tamanho da orquestra, o repertório tocado. Gente, né? que legal. Como é estar o tempo inteiro de costas para a plateia? E às vezes é até bom,
porque a gente não vê a reação das coisas que estão acontecendo, a gente só vê na hora que se vira para agradecer, né? Então, muitas vezes o silêncio é tal que a gente até pensa que não tem ninguém na Tá plateia. vazio. Né? Você consegue ver algumas reações também, né? Consigo. O que você já viu aqui? Ah, eu já vi gente chorando, eu já vi gente dormindo. Às vezes fecha o olho, fica curtindo, sabe? Você vê a pessoa sorrindo, curtindo a música. Eu trabalho basicamente para ajudar que os músicos interpretem aquela obra da melhor maneira possível. Eu sei que também o regente é uma referência para o público do ponto de vista de ver o que está acontecendo com o regente, para ele ajudar essa transmissão da música, né, gestualmente, para que o público também entenda os clímax, por que eu estou apontando para esse instrumento e não aquele, para quê. Isso vai orientando a audição da plateia também. Né? Não é fácil música, Não é vida de fácil. músico. Eu acho que eu nunca encontrei um músico em nenhuma orquestra no mundo que veio de classe A. Geralmente é classe média baixa, né? Mas é um caminho maravilhoso para você fazer inclusão social e ao mesmo tempo dar a oportunidade dessa pessoa crescer e se tornar um músico profissional no futuro. E você é um privilegiado, assiste a todos os ensaios da Filarmônica, aos espetáculos, assiste trabalhando, claro. Sim. Mas o ouvido tá ali, né? Atento. Eu sou suspeito de falar porque eu amo esse tipo de trabalho. Eu acho que é o melhor trabalho do mundo. A orquestra é, na verdade, um exemplo muito claro da sociedade também, eu gosto de falar isso. Cada um que preenche seu papel, cada um tem a sua profissão, cada um tem seu papel importante no contexto do geral. E nós estamos tentando cada vez mais atrair um público cada vez maior para escutar aquilo que a gente acredita que seja um agente transformador da sociedade. A música, a arte em geral, ela transforma as pessoas. Olha, foi um prazer conversar com você. Prazer foi meu. Estar de frente Obrigado. para você e não te vendo de costas pela primeira vez, né? Matamos a curiosidade de muita gente. Obrigado pela oportunidade.